Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o principal hormônio relacionado ao ganho de peso e as principais estratégias de emagrecimento estão voltadas para diminuir esse hormônio no nosso corpo. E esse hormônio é a insulina. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas que ele tem a função de transportar a glicose do sangue para dentro da célula para ela utilizar essa glicose como fonte de energia. A glicose ela vem principalmente do carboidrato que a gente come. Quando a gente come o carboidrato, quando a gente come arroz, batata, macarrão, massas, biscoitos, açúcar, tudo, frutas, tipo banana, qualquer tipo de fruta, a gente digere, absorve. Quando está em forma de glicose, a gente é capaz de absorver. Primeiro a gente tem que quebrar aquele carboidrato em pedaços menores para ser absorvido. E esse carboidrato digerido em forma de glicose e absorvido, ele gera um estímulo para a produção de insulina no pâncreas, e aí a insulina consegue transportar essa glicose do sangue para a célula para utilizar como fonte de energia. A glicose é a energia mais fácil de ser utilizada, mas também é a que causa mais dano para o nosso corpo, porque todo o excesso de glicose que a gente absorve, tudo aquilo que o organismo não precisa, ele estoca como fonte de gordura. E não há como estocar gordura sem insulina. Ou seja, quando a gente diminui muito a secreção de insulina no corpo, o corpo tem muita dificuldade de utilizar a glicose como fonte de energia. E aí ele começa a ir atrás de outras fontes, como por exemplo a gordura. Então, uma excelente maneira de emagrecer é a gente secretar cada vez menos insulina. Como isso? Diminuindo os estímulos de produção de glicose. E a principal delas é a alimentar, diminuindo a ingestão principalmente de carboidratos. Qual o problema da insulina alta? A insulina é um hormônio anabólico, que é um hormônio que estimula a produção de uma série de substâncias no nosso corpo e, inclusive, algumas citocinas inflamatórias. Tá? Ela constantemente elevada, ela gera um estado que a gente chama de inflamação subclínica crônica. O corpo está sempre inflamado e isso atrapalha muito o nosso metabolismo, principalmente de utilização de gordura como fonte de energia. A insulina alta ela é oposta a um hormônio chamado hormônio de crescimento, ou o GH, que ele é talvez o principal hormônio na queima de gordura. Então, pessoal, para emagrecer a gente quer diminuir a secreção de insulina. E a melhor estratégia que eu vou estar falando hoje é a gente diminuir a ingestão de carboidratos. A gente vai falar mais sobre isso, sobre algumas estratégias para a gente diminuir a insulina de forma mais efetiva, tá? Então, mas o que eu queria deixar de mensagem hoje é que insulina alta é igual ganho de peso. Insulina baixa, a gente não consegue estocar gordura, tá? A estocagem de gordura ela é dependente da insulina e eu queria que vocês guardassem pelo menos essa fonte de aumento de insulina hoje, que é a ingestão de carboidrato. Então, eu vou só repetir quais são os principais carboidratos que aumentam a insulina. O principal é o açúcar, sem dúvida. O segundo mais comum, muito queridinho de muitos, é o pão, macarrão, massa, biscoito, né? Arroz. Então, a gente deve consumir tapioca, também é muito importante, consumir esses alimentos com moderação. E a tarefa de amanhã, qual vai ser? Vai ser substituir o pão. Eu quero que vocês substituam o pão por algum tipo de fonte de nutriente com mais, não só calórica, porque o pão basicamente é uma fonte de calórica com poucos nutrientes. Eu quero que vocês substituam o pão por exemplo, ovos, castanhas, abacate, coco, frutas, se possível colocar algum tipo de fibra em cima dessas frutas principalmente, como aveia, psyllium, tá? Chia, linhaça. Combinado, pessoal? Então, tarefa de amanhã.
não comer pão e substituir por uma fonte saudável, seja de gordura, proteína ou carboidrato. Tá bom? Qualquer dúvida, coloque no grupo. Um abraço.